Olá, meu nome é Deusimar Ferreira, sou acadêmico da Universidade Federal do Maranhão. Estou aqui como professor substituto do professor Raimundo na qualidade de estagiário. O assunto que vamos abordar nessa aula é cinemática vetorial. Eu vou explanar sobre o que é vetores e como é que faz a somatória de vetores e sobre deslocamento vetorial. Cinemática vetorial. O que é um vetor? Vetor é o segmento de reta orientado que possui um módulo, uma direção e o sentido. Nesse exemplo aqui, ó, a seta ela parte da origem e vai até o ponto P. Ela tem uma direção, um sentido e um módulo. Exemplo: 4 automóveis se encontram em 4 pontos distintos de um cruzamento de ruas, como indica as figuras abaixo. Se todos eles estão se movimentando a 36 km por hora, podemos dizer que possui a mesma velocidade escalar. O vetor velocidade, VA, tem as seguintes características: módulo 36 km por hora, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Veja, o vetor A, ele partindo do centro do cruzamento, ele vai na direção da esquerda para a direita. Entretanto, observe que os móveis A e C movimentam-se na mesma direção, indicada pela reta em que se encontra, no caso a rua, mas em sentidos opostos. O sentido é indicado pela seta. O mesmo ocorre com os móveis B e D. Os móveis A e B movimentam-se em direção e sentidos diferentes. O mesmo ocorre com os móveis C e D. Olha aqui, ó. Observem, os móveis C e A eles estão no mesmo sentido e na mesma direção. O B e o D também no mesmo sentido e na mesma direção. Agora, o C e o D têm sentidos diferentes e direção diferente. Grandezas escalar. Grandeza escalar é toda a grandeza física definida por um valor numérico, o módulo, e unidade de medida. Grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar. Energia é uma grandeza escalar. Trabalho também é uma grandeza escalar. E temperatura também. Para você definir a massa, precisa só de um número. Grandeza vetorial é toda a grandeza física definida por um módulo, direção e sentido. Vetorial, força é um vetor, velocidade é um vetor, campo elétrico é um vetor, aceleração é um vetor. Para você definir a aceleração, ela tem um módulo, direção e sentido. Vetor deslocamento. Um automóvel parte da Praça da Sé em São Paulo às 8 horas e chega à Praça da Apoteose no Rio de Janeiro às 13. Com base nessa informação, podemos representar o vetor deslocamento do corpo sem conhecer previamente sua trajetória, apenas ligando as posições iniciais e final por um segmento de reta. Por exemplo, o vetor deslocamento ele parte do ponto A ao ponto B. O ponto A da Praça da Sé e o ponto B, Praça da Apoteose. O vetor deslocamento possui direção, sentido e intensidade. A intensidade corresponde ao módulo do vetor acompanhado da unidade de medida. Veja o exemplo. Direção. A mesma da reta que forma o ângulo de 30 graus. Olha, a direção é partindo do ponto A ao ponto B. O sentido. De A a B.
o sentido dele é de A a B. A intensidade é 10 km. Veja outros exemplos. Professor, posso dizer que o vetor deslocamento, triangulinho R, é menor distância entre dois pontos? Sim, exatamente. Veja outros exemplos para poder ficar mais claro. Imagine que nossa sala seja um retângulo como o desenho abaixo. A, B, C e D. Qual a distância percorrida se você for do ponto A ao ponto B? A variação de espaço é A, B e C e D. Para achar a variação de espaço, você soma o 8, o 6 e o 8. A variação de espaço é igual a 22. Agora, qual o vetor de deslocamento? Para você achar o vetor de deslocamento, basta fazer o atalho, ou seja, unir um ponto de partida ao de chegada, ou seja, partindo do ponto A ao ponto D, que é igual a variação de deslocamento é igual a 6. Observe que se eu for de A até B, no caso, o ponto de partida sendo A, vai até o B, a variação de espaço, a variação do deslocamento são iguais a 8 metros. Agora, e para ir de A até C, a variação do espaço é igual a 8 mais 6, é igual a 14 metros. Mas nesse caso, o vetor deslocamento, triângulo R, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Ou seja, para você chegar ao ponto C, não precisa você passar por B. Você vai de A a C. Esse é o vetor deslocamento. Para a gente encontrar, nesse caso, a gente usa o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa, que é o deslocamento, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Vetor velocidade mede a razão entre o deslocamento vetorial e o tempo gasto nesse percurso é denominado vetor velocidade média, o qual possui as seguintes características: direção, a mesma do deslocamento; sentido, a mesma do deslocamento. A fórmula da velocidade média é igual à variação do deslocamento sobre a variação de tempo. Não vai esquecer que a velocidade escalar média é igual a velocidade ΔS sobre ΔT. Exemplo. Vou deixar uns exemplos aqui para vocês responderem em casa, para na próxima aula a gente responder aqui, fazer um debate sobre elas. Esse é o primeiro exemplo. Aqui é o segundo exemplo, o terceiro e o quarto exemplo, o quinto e o sexto exemplo, o sétimo exemplo, o 8 exemplo, o 9, o 10 exemplo, o 11 e o 12 exemplo, o 13 e o 14 exemplo, o 15. Por enquanto é só, pessoal. Obrigado pela atenção.